Aula sobre princípio da superposição. Nós vamos trabalhar com o princípio da superposição, que é muito utilizado, né, para cálculo de deformação final ou sistemas de acúmulo de tensão. Basicamente, a importância aqui desse gráfico de insight, tração, deformação vai ser a gente entender que a gente sempre tem que trabalhar no regime elástico. Por que no regime elástico? Por causa que no regime elástico a curva é linear. Então, se o sistema é linear, a gente pode fazer soma de funções sem ter prejuízo no resultado final. O que é um elemento estaticamente indeterminado? Né? É quando as equações de equilíbrio não são suficientes para determinadas reações. E aí nós vamos ter que trabalhar com os princípios de compatibilidade, né? Para a gente determinar situações em que a gente consiga resolver o problema. Vamos para o exemplo 4.5 para a gente entender esses sistemas. A haste de aço tem diâmetro de 5 mm, está presa a uma parede fixa em A. Antes de ser carregada, há uma folga de 1 mm em relação à parede e à haste. Percebam o ponto B e o ponto B' na distância de 1 mm para se encostar. Determina as reações entre A e B' se a haste for submetida a uma carga de 20.000 newtons, 20 kN. Despreze o tamanho do colar em C, dado o modo de elasticidade 200 GPa. Percebam aqui então, o ponto de aplicação de carga de 20 kN vai ser no ponto C, que está a 400 mm da borda A. Né? E para complementar a barra, a distância entre C e B vai ser de 800 mm. Bom, primeira coisa nas equações de Newton, vamos fazer o somatório das forças. Né? FA e FB vai ter que ser igual a 20 kN. Suponho que FA e FB estão para o vetor à esquerda e a carga de 20 kN à direita. Só que é o seguinte, esse caso não é tratado assim no livro, mas a primeira coisa que você tem que fazer como engenheiro é o seguinte, verificar se o elemento deforma mais do que a folga de 1 milímetro. Porque se o elemento não deformar mais do que 1 milímetro, ele não vai encostar em B'. Então, vamos praticar as equações de deformação. Né? A deformação em A vai ser igual a força, comprimento é A. O que vai acontecer? A gente vai ter o ponto de aplicação de carga vai ser no ponto C, que está a 400 milímetros da borda. Então, a deformação em A vai ser igual a 20.000 newtons vezes 400 milímetros dividido por 200.000 newton por milímetro quadrado vezes πr ao quadrado, πd2 sobre 4, que vai ser a área da nossa seção transversal. Totalizando o cálculo, deformação em A vai ser igual a 2,03 milímetros, que é maior do que a folga que 1 milímetro. Então, significa que B encostará na parede B'. Olha que interessante. Se não houvesse esse encontro, não iria ter reação em B e a reação em A seria os 20.000 kN. Estaria resolvido o problema. Né? Porém, como a deformação é maior do que a folga, a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que calcular o problema. Caso 2, né, solução para o exercício com FB. Então, a gente admite que FA e FB vão estar alinhados à esquerda, FA e FB. Então, somatório das forças em X menos FA e menos FB mais 20.000 newtons vai ter que ser igual a zero. E vamos definir as equações de compatibilidade, que é a coisa mais difícil de fazer nesse exercício. Tá? A deformação de B em relação a A vai ter que ser igual a 1 milímetro, que é 0,001 metro, né? 1 dividido por 1000. E o que vai ser a deformação de B em relação a A? Vai ser a deformação de A até C menos a deformação de C até B. 0,001 vai ser igual a FALAC dividido por AE menos FBLCB dividido por AE. Perceba que aqui é mais fácil, né, da gente multiplicar AE vezes 0,001 e calcular FALAC. FALAC, LAC vai ser 0,4, FCB vai ser igual a 0,8, FA vezes 0,4,
menos FB vezes 0,8 vai ser igual a 3.927 newton vezes metro. Substituindo uma equação na outra, a gente vai ter FA igual a 16,6 kN e FB igual a 3,39 kN. E assim está resolvida a questão. Observe, claro que a somatória vai ter que dar 20, né? Vamos para o exemplo 4.8 agora. O parafuso de liga de alumínio 2014T6 é apertado de modo a comprimir um tubo cilíndrico de liga de magnésio AM1004T61. O tubo tem raio externo de 10 e consideraremos que o raio interno do tubo e o raio do parafuso são 5 milímetros. Então, se a gente tiver uma seção transversal, que pode dar dúvida, né? Esse A seria 5 e o B 10 milímetros, né? É assim que a gente vai trabalhar. As arruelas nas partes superior e inferior do tubo são consideradas rígidas, isso é para não dar problema de deformação, de cálculo, né? E tem espessura desprezível. Inicialmente a porca é apertada levemente à mão e depois é apertada 0,5 mm. Saiu do lugar o 0,5 milímetros aqui, ó. Bom, então o que acontece? Eu tenho um parafuso, né? Esse parafuso tem um comprimento de 60 milímetros. Ele tem um tubo externo de magnésio, que vai ser essa borda aqui, acho que todo mundo entendeu, que é uma área da seção transversal. O tubo tem um raio interno, né? Para passar o parafuso. E aí o que vai acontecer, né? A força no parafuso, só vai existir a força no parafuso e a força no tubo, né? Então essas duas forças, basicamente no somatório das forças, têm que ser iguais, que é a primeira equação de equilíbrio. Só aparecem essas duas forças, elas têm que ser iguais. E agora a gente vai ter que fazer a compatibilidade. Então ele fala que a deformação no tubo vai ser igual a 0,5 menos deformação no parafuso, mas é mais fácil de entender, olha aqui, ó. 0,5 vai ser igual ao somatório das outras deformações. 0,5 vai ser igual a deformação no parafuso mais a deformação no tubo. Assim, deformação no tubo vai ser igual a 0,5 menos deformação no parafuso. Posteriormente, é só aplicação de fórmula, né? A gente tem um comprimento que é o mesmo para os dois, 60 e 60. Você tem a compatibilidade. Essa área aqui, ó, 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, o que vai acontecer? Ele somente é a área da seção transversal do tubo, né? Que a gente vê aqui, essa área cinza aqui em cima, né? Que vai ser πr externo ao quadrado menos interno ao quadrado. Aqui as características do material. E finaliza o nosso sistema de deformação, tendo a deformação no parafuso igual no tubo de 31,5 kN. E as tensões vai ser força sobre a área, né? Cada um vai ter a sua. A do parafuso, aqui está B porque é bolt em inglês, tá? 5 ao quadrado. E a área do tubo, 133,9 N por milímetro quadrado, só vocês fazerem a conta. E na do parafuso, 401. Observe que no parafuso a tensão é bem maior, principalmente que a área é menor, né? Tem essa diferença aí.